Muito bem, as empresas americanas Rumble e Trump Media pediram à Justiça dos Estados Unidos que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, seja julgado à revelia. O pedido foi apresentado depois de tentativas de notificar o ministro no Brasil. Segundo as empresas, Moraes não respondeu à ação nem se manifestou dentro do prazo estabelecido pela Justiça americana. A ação questiona decisões de Moraes relacionadas à plataforma Rumble, incluindo ordens de restrição e bloqueio de conteúdo. Nesta semana, a Advocacia Geral da União pediu o encerramento do processo e defendeu que decisões do Supremo Tribunal Federal não podem ser submetidas à análise de tribunais estrangeiros. Desde que não atrapalhe a lei do país, Caivano. Pois é, eu tinha queimado a pauta, né? Então eu vou começar, né? Por isso eu te passei primeiro. Mas é exatamente isso. Note que eles estão tentando emplacar uma narrativa de que houve quebra de soberania do Brasil em virtude dos Estados Unidos e está tentando processar, dos Estados Unidos não, né? Da Justiça americana, através de um pedido de advogados e de duas empresas privadas, estarem tentando processar um ministro da Suprema Corte brasileira. Só que eles esquecem que está muito claro que isso é no CPF do Alexandre de Moraes. E por quê? Porque ele é um violador não só de direitos humanos aqui no Brasil, mas ele violou a soberania americana. E como? Quando ele se intrometeu em contas de empresas. E não é só da Rumble e do Rumble, né? E dessa Trump Social Media. Também fez isso com a do Elon Musk, né? Não foi a Tesla, foi o Starlink. O Starlink, isso. Teve do X, que ele suprimiu perfis, mas da Starlink, ele associou, que ele deu uma determinação, exarou uma decisão para suprimir dinheiro do X, em termos de multa, porque não tinha cumprido a supressão do perfil. Aí, como não fizeram, ele foi e mandou travar a conta da Starlink. Como se fosse um grupo econômico. Exatamente, que não existe, coisa que não absurdo. Existe nem no criminal, nem no civil brasileiro, mas existe no trabalhista. Então, olha como ele não está preocupado com o que a lei diz, ele está preocupado em fazer aquilo que ele gostou de fazer, que é ter poder. Só que chega uma hora que você encontra um cachorro maior que você, que morde mais forte, que late mais forte e que tem um território muito maior. Acho que agora ele encontrou, Segré. Roberto. E esse ponto é muito importante. Fica até difícil, em alguns pontos, em várias das decisões do Supremo, a gente conseguir sequer discutir tecnicamente essas decisões. Não dá para discutir tecnicamente. Por quê? Porque elas não são tomadas sob nenhum ponto de vista técnico. É isso, como o Caivano estava colocando. O Alexandre de Moraes agiu aqui nesse caso como se tivesse um grupo econômico. Então, o patrimônio de uma responde pela dívida da outra, tal. Isso não existe nesse caso, não existia. Mas para ele, pouco importa. Então, assim, vou falar a verdade, até como professor, por vezes, para você dar aula hoje no Brasil sobre direito, é difícil. Porque você foi ensinado a trabalhar um direito sob um modelo técnico e o que vige hoje, na verdade, é um voluntarismo do Supremo Tribunal Federal que é orientado pelo poder, pelos interesses, pelos ajustes dos mais escusos, que você não tem como explicar tecnicamente. Como é que eu explico tecnicamente, Caivano, por exemplo? Não tem como. Vou dar um exemplo. Como é que eu explico tecnicamente a decisão do Gilmar Mendes de afastar, de anular a quebra de sigilo bancário das empresas do Toffoli na CPI do crime organizado? Através de um habeas corpus, né? Como é que você explica isso? E que ele desarquivou uma ação que estava parada desde 2021. Exatamente. Eu escolhi a dedo o relator. Falou, o Gilmar Mendes já jogou aquilo, vou jogar no Gilmar Mendes. Isso não existe. Como é que eu explico isso tecnicamente? Não dá para explicar. Sim. Então, a gente fica discutindo uma coisa que na essência é por arbítrio. Então, é isso que está em jogo nesse caso. Agora, me parece que o Caivano colocou. Será que ele encontrou um cachorro maior que ele? Agora ele está um pouquinho rascado. E o que eu acho mais, desculpa a palavra, mas é mais grotesco no caso do Alexandre de Moraes, ele até hoje não explicou o contrato da esposa dele de 129 milhões e ainda assim nós temos que pagar o advogado dele nos Estados Unidos. É um grau de perfidez que a gente vive no Brasil que só aqui mesmo pra gente está acostumado com isso. Perfeito. A colocação foi perfeita. Para concluir, Luiz Arthur. Segré, eu não tenho muito a concluir, quero só acrescentar o seguinte, pelo menos a impressão que eu tenho nesse processo aí é que o Alexandre de Moraes vai tomar um pouquinho do veneno dele que ele sempre aplicou nas outras pessoas, né? Tomara que dos Estados Unidos de cima para baixo aqui, ele sofra um
pouquinho mais. A gente já teve no passado a lei Magnitsky, né? Que na prática, para mim, não gerou efeito nenhum. Depois, estranhamente, o Trump tirou. Também nunca entendi por que tirou. De vez em quando pedem para colocar de novo, mas também não sei se adianta colocar de novo. O fato é, ele continua sem visto, pelo menos abraçar o Mickey Mouse ele não pode, né? Isso é bom. Se ele quisesse ir para a Copa, acho que também não poderia, não sei se teria algum visto especial. Mas eu torço muito para que ele perca esse processo, né? E que ele, de alguma forma, tome do mesmo veneno que ele aplicou para tanta gente de forma injusta aqui no Brasil.